Então, o que acontece? Nessa planilha, vocês vão ver que aqui embaixo tem cada um desses níveis. Vou entrar aqui, por exemplo, no Loading, que é o primeiro nível aqui. Então, aqui, por exemplo, o nível Loading, que é o primeiro nível. Então, há as aulas que o aluno precisa assistir e ele vai marcar que conclui essa aula e vai fazer um resumo. Por que isso é importante? Porque quando a gente assiste um conteúdo e vai fazendo o resumo, esse conteúdo ele vai ficando cada vez mais gravado para a gente, né? A gente vai compreendendo melhor. E serve depois como documentação para vocês daquilo que vocês viram na aula. Porque como é que é a jornada da RPA? Vocês vão ver que eu vou pegar uma funcionalidade, por exemplo, um Typing Tool, que é um componente para você entrar dados num determinado elemento de um formulário. Esse componente ele vai ter 100 parâmetros, 100 configurações, 100 funcionalidades diferentes. Em cada aula eu não vou falar dessas 100 funcionalidades. Por quê? Porque é muito provável que ao final você simplesmente não lembre nem mais da primeira. Porque se você não está tendo a necessidade de utilizar aquilo, acaba nem fazendo sentido. Então, em cada aula, a gente vai começar de um nível bem básico e aí a gente vai falar daquelas funcionalidades no nível da necessidade do desafio que a gente vai fazer naquele momento. Aí vão ter aulas para frente que a gente volta nesse mesmo componente, nesse Typing Tool, e aí a gente já vai falar de outras funcionalidades, só que associada à necessidade daquilo que a gente vai estar automatizando. Então, ao longo de cada aula, ao longo que vocês vão passando desses níveis, esse conhecimento ele vai ficando cada vez mais solidificado. Por quê? Porque o objetivo é quando chegar no último nível, que é um nível muito complexo já, vocês já tenham toda uma bagagem que esse nível não seja tão complexo assim. Então, aqui vão ter as aulas. Vão ter os assuntos ou aulas que eu considero como opcionais. É bom que vocês assistam, mas se não assistir, não vai valer não vai interferir no desafio daquele nível. E aí, como vocês comprovam que fizeram essas aulas e atenderam todos os requisitos? É exatamente, automatizando um outro processo qualquer, e aí eu já dou para vocês uma tarefa que não tem relação mais com o treinamento, mas naquele nível ali que vocês aprenderam até o momento, onde vocês vão precisar automatizar uma tarefa que use aqueles componentes que a gente viu, e aí vocês vão gravar um vídeo, pode publicar ou na nossa comunidade de Facebook ou no seu LinkedIn. Eu aconselho que seja o LinkedIn, por quê? Porque vocês vão ver. Tem até aqui o Sidney, que depois eu queria que o Sidney falasse aqui da experiência que ele está tendo em relação ao LinkedIn. Vocês vão publicar um robô no LinkedIn, vai começar a aparecer headhunter entrando em contato com vocês, querendo saber como é que está o conhecimento, querendo saber... E cada robô mais complexo que você for apresentando, podem estar certo de que pode não ser o momento, pode ser que você não esteja buscando nova colocação ou recolocação, mas podem ter certeza que vocês já começam a ficar conhecidos no mercado de automação. E aí, aqui tem as orientações, né? Você vai automatizar um processo que utiliza aquelas atividades só que nós vimos naquele momento, vai publicar um vídeo, vai preencher os campos de resumo de cada aula e aí vai me mandar um e-mail informando que vocês completaram aquela tarefa. Mas como eu vou confirmar isso? Aí vou voltar aqui na página aqui de instruções. Eu vou passar o link para vocês dessa planilha. Essa planilha está no Google Drive. Então, o que vocês vão fazer no momento que receberem o link? Vocês vão abrir essa planilha, vão vir aqui em Arquivo e vão fazer uma cópia dessa planilha, tá? Vocês não vão editar nessa aqui, ela está até bloqueada para vocês. Vocês vão fazer uma cópia. Vão alterar o nome aqui, que está Desafio Word Template. Vão colocar o nome completo de vocês e vão compartilhar comigo para que eu tenha acesso a essa planilha de vocês. Vão compartilhar comigo somente leitura, né? Eu só preciso ver essa planilha de vocês.
E aí, vocês vão definir qual desafio vocês querem. Nós temos o desafio de 8 semanas, e aí vai depender muito de como está o tempo de cada um, tá? O que significa 8 semanas? Que nós vamos passar por todos esses níveis aqui em 2 meses. Então é corrido mesmo, né? É um tempo bem corrido. Às vezes você está com mais disponibilidade por estar em home office ou estar mesmo aguardando uma colocação profissional. Então é momento de aproveitar e fazer para que em 2 meses você esteja num nível avançado de desenvolvimento da RPA. Ah, mas meu momento no trabalho não comporta que eu consiga em 2 meses me aplicar em tanto conteúdo assim. Então você vai escolher aqui, por exemplo, 16 semanas. E aí você vai ver que quando você escolher aqui, em cada um dos níveis ele vai reajustar as datas aqui. Se você escolheu 8 semanas, ele vai ajustar todos os níveis para que em 8 semanas você tenha assistido o conteúdo, né, para que você possa avançar dos níveis nessas 8 semanas. Se você escolheu 16, obviamente ele vai reajustar essas datas para que sejam 4 meses. Ou aquele que, olha, está muito difícil, eu prefiro que eu tenha um tempo livre durante esse período aí para estudar. Então você vai poder escolher, por exemplo, o livre. E aí o livre ele não vai definir datas, você vai ter a planilha de acompanhamento. No momento que você terminar um determinado nível, você me manda um e-mail que eu vou lá, eu vou assistir o vídeo, eu vou ler lá o que vocês colocaram como resumo em cada aula para ver e eu poder confirmar que de fato vocês atenderam a necessidade daquele determinado nível, tá bom? Aí o Attended, você vai ter mais uma série de aulas, já vai ficando, você vai ver, você vai sair do nível Loading para o Attended, já vão vir desafios mais complicados, mas eu nunca vou pedir num desafio algo que você não viu numa aula, você vai ter visto numa aula aquele assunto. Depois o nível Creator, o nível Unattended. A partir do Unattended, vocês já chegaram no nível intermediário. E aí vocês vão ver que as próprias aulas no treinamento, que vão estar aqui nesse nível Unattended, eu já não me preocupo muito com detalhes que não sejam muito estratégicos de automação, porque eu já compreendo que vocês estão no nível avançado, de intermediário avançado. E o nível Supreme, aí é o nível supra-sumo aqui, onde a gente vai falar sobre ReFramework, que é um template que hoje, para você conseguir uma colocação trabalhando com UiPath, você tem que conhecer bem o ReFramework.